E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 3. Nós não vamos andar muito, mas eu preciso que você abra a sua Bíblia. É importante que você abra, leia e leia com fé a palavra de Deus. Leia com vontade de que o próprio Espírito fale com você. Ela foi escrita para isso, para te alimentar, para te corrigir, conduzir, para te dar a alegria do Espírito Santo. Então, leia com fé na hora que nós formos ler. E uma breve introdução. O que nós vamos falar aqui hoje? Basicamente que você, que é membro dessa igreja ou não, que está nos visitando, você precisa nascer de novo. Se você já nasceu de novo, você precisa continuar ouvindo isso reiteradas vezes para que a gratidão no seu coração cresça. E para que isso cative você e você comunique com tanta facilidade porque você pensa nisso, porque é algo que faz parte da sua vida. E outros sejam alcançados pelo Evangelho. Você precisa nascer de novo, eu precisei nascer de novo, e aqueles que estão aqui nasceram de novo. E o que esse novo nascimento é? É uma experiência sobrenatural, como nós vamos ver hoje. Isso. Beleza. Então nós vamos ler os versículos de 1 a 15. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Acompanhe na sua, perceba as nuances do texto, destaque, leia na sua casa também. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Eu gostaria de refletir, introdutoriamente, sobre uma coisa muito comum que todos nós temos experimentado, todos os cristãos que eu converso têm essa experiência. Você já teve dúvidas sobre a sua fé? Você já parou para pensar e falou: será que a minha fé é legítima? Isso é comum a inúmeros cristãos na sua trajetória. Porém, além de ter dúvidas sobre a sua fé, você conhece alguém que se dizia cristão e em determinado momento abandonou a fé, chutou o pau da barraca e foi para o caminho totalmente oposto, vivendo, fazendo, buscando, se alegrando com aquilo que era totalmente odioso, o oposto? É muito provável que você, cristão, que tem uma caminhada de alguns anos, tenha visto pessoas que passaram por isso. E a grande pergunta que está no cerne dessa questão é:
É possível que alguém que nasceu de novo, nos termos que a palavra diz, abandone a fé? Nós vamos entender, confirmando aquilo que já vem sendo ensinado ao longo dos anos aqui, que não é possível um cristão abandonar a fé. Mas nós vamos olhar para esse novo nascimento, como é dito aqui por Jesus, e entender quão rico ele é. E se você é cristão, a riqueza que aconteceu em você, se você não é, aquilo que precisa acontecer dentro de você para que você se torne um filho de Deus. E para que você possa ajudar essas pessoas que às vezes têm dúvidas. Seja seu filho, um amigo, ou uma pessoa que fez parte da igreja e está tão perdida e não sabe qual é o problema dela. Às vezes o problema dela é que ela nunca foi cristã. Ela nunca recebeu vida de Deus. Ela só se esforçou por algum motivo ou outro. Mas ao pregar o evangelho, o Espírito pode convertê-la. E esse é o nosso desejo. Agora, nesse texto, nesse momento aqui, no 3º capítulo do Evangelho de João, o que João quer comunicar para nós? Ele quer comunicar um ritmo de Jesus. Jesus vai para Jerusalém na Páscoa. A gente tem isso no capítulo 2, versículo 13. Ele vai lá, ele está em Jerusalém, ele vai para o templo e ele vê uma imundície acontecendo. Pessoas vendendo animais, trocando coisas, pervertendo o sentido da casa do pai dele, como ele diz. E nós precisamos lembrar que aquilo não aconteceu com os sacerdotes e líderes lutando contra. Não, os sacerdotes e líderes estavam coniventes com tudo aquilo. E Jesus, pense, ele faz um chicote de cordas. Isso não se faz em 5 minutos, mesmo Jesus sendo Deus homem. Ele viu aquilo, ele se irou com aquilo, ele sentou em algum lugar ou ficou em pé e foi trançando a corda. E diz que os discípulos se lembraram sobre o zelo do Senhor. O amor a Deus fez com que ele descesse o chicote. E aí os líderes religiosos questionaram: com que autoridade você faz isso? E Jesus, ele não respondeu. Mas a partir dali, inúmeros embates começaram a acontecer. Porque Jesus estava preocupado em honrar a Deus. Só que o que acontece? Uma série de milagres. Nós temos um milagre narrado no começo do capítulo 2, que é quando Cristo, num casamento, transforma a água em vinho. Só que no versículo 23, é dito que muitos creram no nome dele, porque viram os sinais. Jesus tem um milagre narrado, que João quis colocar, mas ele fez muitos sinais. E muitas pessoas creram nele. Só que a natureza dessa crença não enganava Jesus. Então, se você puder, leia aí o versículo 24 e 25 do capítulo 2. Isso é extremamente importante para a gente entender o que está acontecendo no capítulo 3. Diz assim: mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. Muitos creram, mas Jesus não confiava neles porque conhecia todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Lembrando que a Bíblia não foi escrita em capítulos e em divisões de versículos, como nós temos hoje. Isso foi desenvolvido ao longo da história da igreja para facilitar, para que nós conseguíssemos estudar, e glória a Deus por isso. Mas se é um fluxo narrativo, existe uma ênfase de João, que está no final do capítulo 2, e existe um exemplo de um diálogo de uma pessoa que estava nessa situação, que é Nicodemos. Jesus conhecia a natureza humana, Jesus não confiava nessas pessoas que creram nele, e aí nós vamos entender o que é o creram dessas pessoas e o que é o novo nascimento, que Jesus diz que é o crer como a própria revelação, o próprio Cristo, a palavra, exige que nós creiamos. Então no versículo 1 nós temos: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Algumas pessoas, a natureza humana, havia entre os fariseus um homem.
Ao entender isso, nós percebemos que existem falsas conversões. E Jesus ele não tinha dificuldade de detectá-las. Nós vivemos em um tempo que é difícil porque muitos de nós temos uma compreensão redutiva da obra da salvação. Então basta alguém gostar de música cristã ou gostar de alguém que gosta de igreja e talvez nós muito rapidamente consideramos aquela pessoa cristã. E nós nos perdemos às vezes nesse processo. O padrão de Jesus não é diminuído. Não é o volume de pessoas que creram nele, de qualquer forma, que fez com que ele se abrisse a essas pessoas. E dentre essas pessoas, esse homem chamado Nicodemos, ele serve para exemplificar, no fluxo narrativo de João, uma pergunta que João quer fazer para mim e para você hoje, nós que estamos lendo. Esse Cristo que conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro, que conhece a natureza humana, se volta para mim e para você e te pergunta, você é mesmo um cristão? E me pergunta, Mário, você é mesmo um cristão? Porque essa é a grande pergunta inferida ao ler o texto. Ao ler tudo que Jesus falou com Nicodemos, fica a resposta, e eu? Eu nasci de novo? Isso aconteceu comigo? E é isso que João queria colocar na nossa cabeça. No fundo do seu coração, você experimentou uma transformação? Não basta conhecer a Deus por ouvir falar. Nós precisamos de fato conhecê-lo num relacionamento íntimo. Ele precisa ser nosso Salvador. E Jesus é claro e honesto. Perceba que ele não perde a graça. Por mais que nós, que somos de uma geração talvez um pouco frágil, achemos que ele foi desrespeitoso, não foi sensível o suficiente com Nicodemos, não estendeu a conversa, mas Jesus não deixou de ser gracioso. Ele não deixou de ser bom. Ele foi cheio de graça, porque ele ouviu Nicodemos, ele apontou para a salvação, mas ele também foi cheio de verdade. Ele disse que Nicodemos deveria nascer de novo, senão ele não veria o reino de Deus. E olhemos para esse texto analisando 3 pontos. Primeiro, você e eu precisamos nascer de novo para sermos salvos. Segundo ponto, ser cristão é fruto de algo sobrenatural que Deus faz por nós. E o terceiro, nascer de novo se demonstra na nossa vida. O objetivo da salvação é que a nossa vida prática seja um exemplo, uma explicação prática daquilo que nós cremos. Vamos para o primeiro ponto. Ao irmos para o versículo 1, nós vamos entender que o Nicodemos recebe uma qualificação. Ele é um homem, ele é fariseu, ele é um dos principais dos judeus. E o que isso significa, facilitando para nós hoje? Ele provavelmente era aquele típico bom moço. Rapaz de igreja, nasceu na igreja, tem pedigree cristão, nunca experimentou as coisas do mundo. Aquela pessoa que passa batido. Sabe aquele genro para sua filha? Que você fala assim, ó, esse é genro para sua filha não, né? Genro que você gostaria de ter, marido para sua filha, ou aquela moça para o seu filho que você fala, ó, essa daí é de Jesus. Pense nesse padrão, bom moço, sem aquele testemunho dramático de eu fiz isso e aquilo. Pensa que ele tinha um padrão moral elevado. Nicodemos era um fariseu. E por mais que Jesus criticasse muitos fariseus, porque eles eram legalistas, criaram regras que afastavam o povo de Deus, não quer dizer que eles não eram extremamente respeitados no seu tempo, não quer dizer que eles se dedicavam a ter uma vida moralmente correta, que eles não se esforçavam para agradar a Deus. Então eles se esforçavam sim, eles eram homens, no geral, íntegros. Só que integridade não salva ninguém. Pagar as contas, dizer a verdade e não fazer mal para os outros não vai livrar ninguém
da ira de Deus. O segundo ponto, Nicodemos era membro da elite governante de Israel. Ele era um dos principais dos judeus, ou um líder religioso, ou uma autoridade. Aquilo que era chamado de sinédrio. O mais alto órgão do governo daquela nação naquele momento. Ele era alguém de influência. Ele não era alguém irrelevante. E Nicodemos também era mestre em Israel. Ele tinha conhecimento bíblico, conhecimento da Torá, dos 5 primeiros livros, conhecimento dos profetas, da Bíblia deles. Os fariseus decoravam grandes porções. E note que na Nova Almeida atualizada, que é a minha versão, e em muitas outras versões, como a NVT e a NVI, diz que ele é um mestre, ou diz que ele é mestre, mas no grego existe um artigo definido. Jesus fala para ele que ele é o mestre em Israel. O grego não usa artigo definido à toa. A linguagem grega pressupõe alguns artigos para que se possa ser entendido. Só que quando é colocado um artigo ali, é uma ênfase extremamente necessária. Jesus está falando, dentre os mestres, você é o mestre. Você é alguém que tem conhecimento da palavra, você tem influência. Você é uma referência acadêmica no meio do povo judeu. Ou seja, Nicodemos não era uma pessoa desconhecida. Porém, se nós pararmos para pensar hoje a nível de Brasil, nós não temos alguém para comparar. Relevância política, social, teológica, acadêmica, alguém que reúna tudo isso e seja extremamente respeitado dentro e fora da igreja. E nesse momento, Nicodemos procura Jesus. Existem algumas possibilidades de interpretação. Alguns creem que Nicodemos foi procurar Jesus com um sentimento de eu preciso ser salvo. Eu quero muito ser salvo, eu vou procurar Jesus. Se você já assistiu a série The Chosen, que é bem famosa nos círculos evangélicos, eles trazem essa conotação. Ele tem um anseio por salvação e aí ele procura Jesus. Eu quero propor que ao estudar e reler, Nicodemos não estava procurando Jesus para ser salvo. Ele tinha um interesse político em Jesus, ele tinha um interesse em trazer Jesus para o time dele. E eu quero destacar no texto isso. Primeiro, parece que Nicodemos queria trazer Jesus para o sinédrio, não se render a Jesus. Por quê? No versículo 2, ele chama Jesus de Rabi. O que isso significa vindo de o mestre de Israel? Significa, você não está distante do meu nível. Eu te reconheço. Ele não se humilha. Ele reconhece Jesus como alguém vindo de Deus, como alguém que faz sinais, porque Deus está com ele. Isso não é arrependimento e fé. Por outro lado, ele pluraliza. Ele não fala assim, eu sei que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Ele diz, nós sabemos. E Jesus responde no plural também. Vocês não creem, vocês não entendem. O que eu entendo que o texto comunica aqui claramente é, muitos creram em Jesus. Dentre esses muitos, alguns eram os líderes religiosos. Só que quem vai lá falar com Jesus? E a complicação de ser visto com Jesus? Então vamos mandar o mestre em Israel, nosso líder. Ele vai à noite, não vai à luz do dia para todo mundo ver. Alguns desses líderes religiosos querem saber qual é a de Jesus. E querem fazer o quê? Trazer ele, cooptar ele. Quase que uma oferta todo mundo sai ganhando. Ó Jesus, o senhor é mestre, nós também. Vem para o nosso time, ande conosco, segue as nossas diretrizes e vai dar tudo certo. Você pode ser o nosso artilheiro. Mas é no nosso jeito e nas nossas regras.
E Jesus não se rende a Nicodemos. Ele não confirma, ele não estende o assunto, ele não fica lisonjeado com Nicodemos. Qual que é a postura de Jesus? Ele simplesmente espera, nós entendemos pela palavra, uma postura de arrependimento. E o que ele faz? Ele prega o evangelho para Nicodemos. Jesus ensinando o mestre sobre a verdade da palavra de Deus. E nós temos em alguns lugares da Escritura alguns exemplos de qual é a atitude correta que alguém deve se achegar a Deus. E em Lucas 18:13 fala sobre um publicano, alguém que sabia que era pecador, que batia no peito, olhava para o céu e dizia: ó Deus, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, eu não mereço, nós não estamos no mesmo time, eu preciso do Senhor. E em Marcos 10:47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa é a postura de alguém que chega arrependido procurando Jesus como Salvador, não chamando ele para o time, não se igualando a ele. E a resposta de Jesus, ela é abrupta, mas ela é bastante direta. Não, Nicodemos, nós não podemos jogar no mesmo time, porque você nem faz ideia qual é o meu time. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E o termo que Jesus fala no versículo 3, não pode ver o reino de Deus, está diretamente ligado ao que Nicodemos falou. No grego são termos parecidos. Nicodemos fala, sabemos. E Jesus fala, não, você não pode ver, você não sabe o que está acontecendo aqui. Você precisa de vida de Deus para crer. E Jesus fala, você precisa nascer de novo. O que dá um nó na cabeça de Nicodemos. Porque pensa, ele não achava que precisava nascer de novo. Tá tudo ok na parte religiosa dele. E talvez você aqui nessa noite pense, tá tudo ok. Eu já fiz tudo o que eu podia. Com certeza Deus vai aliviar para mim quando eu precisar. Eu tô do time de Deus. Desde que ele não mude muito a minha agenda, o jeito que eu gasto dinheiro, ou como eu me relaciono com as pessoas. Mas eu tô no time de Deus, tá tranquilo. Eu sou uma pessoa religiosa, talvez eu sou membro de igreja, eu vivo de forma ética, eu respeito as pessoas, eu sou trabalhador. Mas a verdade é que mesmo fazendo tudo isso, se você não nasceu de novo, se você não se arrependeu e creu, no fundo, o seu coração é orgulhoso, vaidoso e rebelde como o de Nicodemos. E se você não se arrepender e crer, você não vai se tornar um filho de Deus. E a ira de Deus permanece sobre você. Essa é a mensagem do Evangelho, que Cristo aponta para ele. Nós podemos cultivar uma casca de piedade, que todo mundo que olha para nós fala, essa pessoa ela é de Deus, só pode. Mas o que Cristo está falando é do coração, de algo interno que se manifesta externamente, não de práticas externas que mudam lá dentro. Porque nada que nós fazemos tem poder para mudar quem nós somos. Somente uma vida vinda de Deus pode mudar. E esse é o nosso segundo ponto. Ser cristão é resultado, é fruto de algo sobrenatural. Por que eu usei o termo sobrenatural? Porque vai além daquilo que nós podemos quantificar, calcular e fazer. É uma ação do próprio Espírito Santo. É fruto do que Deus fez em nós, em Jesus Cristo. Ele fez algo que impacta a todos nós que somos cristãos. Isso é algo feito fora de nós e tem impacto em nós, em Cristo. Mas isso mexe lá dentro com quem nós somos, com o nosso caráter, com as nossas escolhas, e nos santifica pela presença do Espírito, mas também há algo que Deus faz através de nós, nos levando a pregar essa verdade que nos salvou para outras pessoas que precisam dessa verdade também. Então, essa obra sobrenatural de fato muda. Ela não fica só na nossa cabeça ou brincando com os nossos sentimentos. E aí nós temos Hebreus 12:2 que fala que Cristo é o autor e consumador. Ele é aquele que segura a nossa fé. Ele dá
a fé para nós e trabalha em nós e garante a nossa salvação. Não são os nossos esforços. Mas também Filipenses 2,13 diz que é Ele que nos faz querer nos esforçarmos e de fato nos esforçarmos. Porque é Ele que faz tanto querer quanto realizar. Ele nos dá a vontade e Ele nos capacita a realizar a vontade dEle, segundo a sua boa vontade. Ele qualifica, a vontade dEle é boa, a minha longe dEle não é, eu abro mão da minha, eu me rendo a Ele, eu o obedeço, não precisa ter discussão. Só que a gente ainda discute. Filipenses 1,6 fala que essa boa obra começada vai ser concluída no dia de Cristo, na volta de Cristo. O que isso significa? Significa que se você nasceu de novo, Ele não vai te jogar fora. Significa que Ele te deu uma nova vida e Ele vai garantir essa nova vida, independente do sofrimento que você tenha que passar. E você vai passar. E um breve spoiler do final. Essa igreja, sua igreja, é uma das respostas de Deus para o momento que você estiver sofrendo. Não fuja dela. É um presente, está embrulhado, é para você. Você, cristão, membro dessa igreja. Essa igreja é para você passar pelos momentos difíceis. Abrace ela como sua família. Não se esconda. E Jesus responde às indagações de Nicodemos de uma maneira não tão clara. Porque Nicodemos estava morto espiritualmente. Ele era carne. Como diz no versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. E no versículo 6, o que é nascido da carne, é humano. Não tem vida espiritual que entre no reino de Deus. É preciso que essa vida venha até ele. Nicodemos é carne sem vida. Ele não tem desejo por Deus, ele está morto. Ele não possui entendimento espiritual, ele está cego, ele não pode ver o reino de Deus. E ele não pode se achegar a Deus, porque ele está abraçado aos seus pecados. E no versículo 7, Jesus responde para ele: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Você, assim como eu, vive em um mundo de pecado. Você luta com os seus pecados, com o do seu cônjuge, com quem convive com você. Você lê o jornal, você vê os efeitos do pecado. E tem um pastor que eu gosto muito, o pastor Leandro Peixoto, que ele diz assim: quando Jesus, lá no versículo 15, cita Números 21:9, que fala sobre um povo que foi picado por serpentes por ser infiel a Deus. E aí ele levanta, Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze. O que aquilo significa para nós? Inúmeras pessoas não tinham fé que olhar para uma serpente de bronze e acreditar em Deus de fato ia tirar o veneno delas. Mas aqueles que olharam para a serpente de bronze com fé, com arrependimento, foram curados. Jesus está pegando o Antigo Testamento e ensinando para o mestre de Israel. É disso aqui que eu estou falando. Não se admire, você deveria saber o que é isso. Ó mestre em Israel, você não entende, você não conhece a própria palavra, você não tem vida. E esse pastor Leandro Peixoto, ele fecha muito bem dizendo: quem se vê picado pelo pecado, sente-se envenenado, ou se vê morrendo por causa do pecado. Mas olha para Jesus com arrependimento e fé, recebe perdão e salvação. Mas crer é obra de Deus em nós, não é mero esforço intelectual. E João explica: o vento do Espírito sopra na vida, sopra no coração do pecador, quando ele é exposto à mensagem do Evangelho da glória e da graça de Deus. Para sermos salvos, nós precisamos ouvir o Evangelho. Nós precisamos abraçar esse Evangelho, nos arrependendo de uma vida que é contrária a Deus. E com fé nos voltar a Ele e falar: Deus, eu preciso que o Senhor entre e arrume a bagunça que está aqui dentro, que está na minha cabeça. Mas só aqueles que sentem que foram picados pelo pecado, que estão cansados de viver longe dEle, que entendem que fora de Cristo não há uma opção, só há morte.
vão a Cristo buscando vida. E em 1 Pedro, nos versículos, 1 Pedro 1, versículo 23 a 25, existe uma fala bastante clara. Pedro está falando para uma igreja sofrida, perseguida. Vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. E essa palavra é a mensagem das boas novas, do evangelho que lhes foi anunciado. O evangelho é o poder de Deus para que aqueles como eu e você, independente do seu passado, independente de como você viveu até aqui, se arrependam e creiam, sejam transformados, se tornem um novo tipo de gente. Isso é esperança para nós. O pecador, ele nasce da água e do Espírito. E a Igreja Católica Romana, ela interpreta isso com uma doutrina chamada regeneração batismal. E aqueles que vieram da Igreja Romana sabem disso. É necessário que você seja batizado para você ter uma garantia diante de Deus. Você tem que se submeter. Mas não é isso que o texto diz. O que ele está falando aqui não é de batismo. Porque você pode ser salvo hoje se arrependendo, crendo em Cristo. E se você morrer amanhã, e isso de fato aconteceu com você, você não foi batizado. Se você tiver tempo, seja batizado e cumpra tudo aquilo que a Bíblia diz. Mas a sua garantia não é passar pelo batismo e tá ok. O que João está resgatando aqui e o que Jesus queria ensinar para Nicodemos está lá em Ezequiel. E eu peço que você abra em Ezequiel, por favor, capítulo 36. Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Nós vamos ler até o versículo 27. Diz assim: Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. 26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Isso é o Antigo Testamento. E Cristo está ensinando a palavra de Deus para Nicodemos. E veja que Jesus fala, você não entende? Eu explico para você, porque você é cego, mas você deveria entender. E se você está aqui pela 15ª, 1000ª vez, e o evangelho tem passado batido, e você está lutando contra Deus lá na sua alma, se arrependa e creia em Jesus Cristo. Não resista. A regeneração, essa mudança, ela garante o quê? Garante que o que nós pensamos, como nós sentimos, vai impactar a maneira como nós vivemos. Nós não separamos aquilo que nós fazemos e recebemos domingo de manhã, domingo à noite, em grupos pequenos, em reunião de oração, em discipulados, em aconselhamentos, do resto da nossa vida. Nós não fatiamos a nossa vida. O que Jesus está falando e deixando claro aqui, essa mudança é completa. Ela vai mexer com vocês. E eu vou colocar o meu espírito em vocês para garantir que vocês me obedeçam. Isso é uma promessa para nós, para o povo de Deus. Deus vai nos garantir. Ele não vai deixar que nós desistamos. Ele não vai deixar que por mais que nós façamos más ações, por mais que nós nos confundamos, sejamos cruéis com o nosso cônjuge, com o nosso filho, não administremos bem talvez o nosso tempo, Ele não vai deixar que os nossos pecados nos afoguem. Amém? Essa é uma esperança para você. Enfrente a sua segunda-feira com essa esperança. Agora, ser cristão é uma obra sobrenatural de Deus. E a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 10,
no primeiro parágrafo, já abre assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só estes é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação em Jesus Cristo. Isso ele faz iluminando espiritualmente o entendimento deles. Por isso você precisa ouvir o evangelho, entender, ouvir na sua língua, prestar atenção, ler, estudar, a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as. É isso que Cristo faz em nós. Ele muda a nossa vontade. Nós não somos mais escravos das nossas vontades em Cristo. Pela sua onipotência, para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vão muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Isso é o que aconteceu com você. Esse é um dos símbolos de fé da igreja presbiteriana. E resume, e é belo. Cristo coloca em nós o sentimento de que nós fomos conquistados. E isso é para quê? Para que nós nos alegremos no que ele fez por nós. Agora, o terceiro elemento que eu quero trazer para nós pensarmos é: essa manifestação é na nossa vida, individualmente, como família e como igreja. Não é algo teórico. Não é para você simplesmente responder corretamente quando algum presbítero, algum professor de escola dominical perguntar: tá, e quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Como se fosse algo totalmente indiferente. Ele é o Salvador. Ele veio e morreu para o perdão dos nossos pecados. Não é assim que a gente fala. Não é assim que você fala de futebol ou de qualquer coisa que você gosta. É para que você ame isso. É para que você creia nisso, vibre com isso, para que nós, como igreja, povo de Deus, mostremos com alegria o que é ser cristão. Não cansados, sobrecarregados, mas lembrando que o fardo é leve. Se não está leve, a culpa é nossa, que não estamos indo a Ele para abraçar o fardo dele. E em 1 João, esse mesmo João, que escreve o Evangelho de João, dá alguns exemplos práticos do que é essa vida que nasceu de novo. E sem combinar com o Mário, fiquei feliz porque ele leu 1 João, e como o Espírito Santo trabalha, né? 1 João 2, versículo 29 diz: qual é a vida do regenerado? Porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo o que pratica justiça é nascido de Deus. Aquele que vive uma vida justa, honesta, coerente. Não honesto por medo de ser pego, mas honesto porque ama a Deus, porque já foi pego por Deus, transformado em filho. Em 1 João 3,9 é dito que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, não vive na prática descontrolada de pecado, sem se preocupar com Deus, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Não pode continuar pecando como um incrédulo e não está nem aí para o que Deus pensa. Se você vive como um incrédulo, pensa como um incrédulo, ama os incrédulos e os imita o tempo todo, isso não te pesa, você é um incrédulo. Porque se a vida de Deus está em você, Ele vai te fazer se arrepender. Ou Deus é mentiroso. Nós não podemos tangenciar. Em 1 João 4, 7 e 8 diz: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Perceba, quando João escreve essa carta, ele está falando para cristãos. Não é falar assim: é muito difícil amar o pessoal da igreja, mas eu amo os de fora. Eu me dou bem com todo mundo de fora, o problema é o pessoal da igreja. Ou,
Eu me dou mal com todo mundo lá fora. Eu amo o pessoal da igreja. Como? Distante. Ninguém me conhece, eu não entro na vida de ninguém. Esse amor entra na vida. Ele invade, ele toca, ele enxerga. E veja, olhe para o lado. São pessoas do seu lado. São pessoas que Deus deu para você como família. Como família Filadélfia. Não ignore essas pessoas. Essa é uma das maneiras. Ame essas pessoas. É uma das maneiras de demonstrar que você de fato é filho de Deus. E Nicodemos, ele começou mal. Porque ele não entende nada. Ele vai embora, pelo que é subentendido. Mas ele termina bem. Porque lá no final do Evangelho de João, no capítulo 19, ele, junto com José de Arimateia, vai pedir à autoridade romana o corpo de Cristo. O que é isso? É falar publicamente: eu não estou ligando para o meu cargo mais. Eu me identifico com esse Cristo, envergonhado, morto. Não importa o que vocês pensem, vocês não podem tirar ele de mim. Essa é a fé que Nicodemos demonstra ao ir atrás do corpo de Jesus. E é a fé que Deus requer de cada um de nós. Agora, dito tudo isso, como nós podemos aplicar a palavra de Deus às nossas vidas? Primeiro, para você que é membro de igreja há muitos anos, que fala: não, eu já nasci de novo, isso já aconteceu, eu tenho convicção, examine a sua vida. Deus não planejou que você fosse só salvo. Ele planejou que você fosse salvo, que você fosse frutífero no reino e que você fosse feliz nele por isso. A salvação não é o limite. A salvação é o início de uma vida abundante. E em 2 Coríntios 13:5, por mais que não seja tão famoso, Paulo escreve para a igreja de Corinto dizendo: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem-se a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Então os crentes mais velhos aqui, prove-se. Procure um amigo cristão e pergunta: ei, o que você acha de mim? Como é que você acha que está a minha vida? Fala abertamente. Procure sua esposa. Como está a nossa família? Escute. Perdão, pastor, mas procure o pastor. Vai dar muito trabalho para ele. Procure o pastor. Converse com ele. Procure um presbítero. Não fuja. Examine-se. É uma oportunidade que Deus te dá de viver essa vida abundante. Não se esconda atrás do batismo, da membresia na igreja, não importa quantos anos, das contribuições financeiras ou da sua muita atividade ministerial. Agora, para você que está aqui, que nunca se arrependeu, que talvez nunca pensou nisso, ou que sempre fugiu disso, após toda a análise, tudo que foi dito sobre esse texto, você precisa se arrepender. Você precisa se comprometer com Cristo. E Tiago, capítulo 4, dá uma maneira como isso pode acontecer. Dá orientações sobre o arrependimento. Diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ele está falando para crentes aqui, mas isso cabe perfeitamente para você que nunca foi membro de igreja, que talvez conhece muito pouco. Chegue perto de Deus e ele se chegará a você. Limpe as mãos, pecadores. Pare de pecar. Descobri que é pecado. Para de sonegar, para de mentir, para de trair. Primeira coisa, para. Descobriu que é pecado? Para. Se você tem arrependimento, o Espírito está em você, pare. Não estique a corda. Não espere Deus vir atrás de você e te disciplinar. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Integridade. Pare de tentar viver duas vidas. Não dá para viver duas vidas. Se renda a Cristo. Ele é seu dono. Ou rejeite Cristo. Mas não fique brincando com ele. Ele é cordeiro, mas ele é leão. A gente não brinca com leão. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Isso é para a gente sentir tristeza pelo nosso pecado.
E uma das maneiras que nós sentimos tristeza pelo pecado, e que prova que de fato há algum arrependimento, olhe nos olhos de alguém contra quem você está pecando, alguém que está mentindo, alguém que você despreza e diga: eu preciso falar com você, eu estou com raiva de você. Encare essa pessoa nos olhos e fala: me perdoa. Aí você vai ver se você não vai sentir alguma coisa. Só pensar não te faz talvez sentir nada. Mas chega para sua esposa e fala: eu tenho sido omisso com você. Chega para alguém e fala: eu estou falando mal de você. E aí se arrependa, lamente. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês vire tristeza. Antes de vir a alegria de uma nova vida, precisa vir o peso pelo pecado, o lamento, a dor, o arrependimento. Entender que isso é desprezo para com Deus. Não é, tá tudo bem, segue o jogo, né? Todo mundo peca. Não é isso. Pense, avalie. Agora, além disso, confie que Cristo te dá uma nova vida. Depois de fazer isso, se volte para Ele. Descanse nele e ele vai te exaltar. Não é te exaltar sobre os outros. É te colocar numa posição de honra dada por ele. Que honra? A honra de ser filho, de ser perdoado e de poder ter paz com Deus. E por último, você que está se esforçando, você que é cristão, que sua vida está caminhando, não se acomode. Você que é líder, que serve, que está tentando levar Deus a sério, não se acomode, não coloque um crivo confortável. Continue buscando ser cheio do Espírito Santo. E uma palavra sobre isso, nós sabemos que é importante ler a Bíblia no seu quarto, na sua casa, com a sua família, independente se você está com vontade ou não naquele momento. É importante orar constantemente com a sua família, mais do que só as refeições. Seja sozinho, seja pelos outros, seja com os outros. Mas o que o texto de Efésios 5 fala, não é você indo e se trancando em casa e o Espírito vai te encher e pronto, e deixa a igreja fora disso. O que Efésios 5 diz é: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Não se embriague idolatrando o seu trabalho. Não se embriague com os seus filhos pequenos. Não se embriague com a sua autoimagem. Não se embriague com o seu corpo e com o seu peso, ou com as suas posses. Não se embriague com isso. Não se embriague de si. Não se embriague com a sua depressão, com a sua tristeza, por achar que você não recebe o que merece. Não. Mas deixem-se encher do Espírito. Perceba que é uma linguagem ativa e passiva. Ela é ativa no sentido de que eu deixo isso acontecer como? Como que a gente, como igreja e individualmente, buscamos ser cheios do Espírito? Não atrapalhando. Deixem-se, parem de atrapalhar, porque o Espírito vai nos levar a sermos cheios dele. O Espírito está fazendo isso o tempo todo se você é cristão. Pare de atrapalhar. Os nossos pecados que atrapalham. Agora, olha a explicação para o que é ser cheio do Espírito Santo. No versículo 19. Falando entre vocês. Não é individual. Não é ligação direta com Deus. Tira os outros da equação. Sou eu e Deus, eu vou viver cheio do Espírito Santo. Negativo. Isso envolve toda a igreja. É a comunidade. É uma busca individual e coletiva. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Você tem que abrir a sua boca e cantar. Deus fez assim. Mesmo que você não conheça, não seja o ritmo que você gosta, cante. Deus te deu essa ordem. Você quer ser cheio do Espírito? Cante. E Deus te deu uma igreja para cantar junto. E às vezes, pare e escute. Ouça as vozes dos seus irmãos. Isso é um presente de Deus para você. Louvando a Deus louvando com o coração ao Senhor, com inteireza, com totalidade, dando sempre graças. Dê graças a Deus por essa igreja, pelas pessoas na sua história. Ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não é discípulo de Cristo, se arrependa e se torne.
E aí você vai poder dar graças a Deus por Jesus Cristo. Você não vai ignorá-lo e nem fugir dele. Agora, cultue a Deus com alegria. Manifeste essa alegria quando você vier. Às vezes coisas acontecem, bebês fazem cocô na hora errada, a gente discute no carro. Não volte, não desista. Engula, peça perdão e venha desse jeito mesmo. Cultue a Deus, porque Ele é o seu Salvador. Ele é o seu Deus. Ele vai organizar a sua e a minha bagunça. Mas valorize isso aqui. Valorize momentos como esse. Valorize a oportunidade de estar com os irmãos, como essa que vai ter da festa das barracas. Sente, converse. Isso faz parte de todos os presentes que Deus nos dá, da comunhão, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Essa é a comunhão do Espírito. E tem uma colocação, esse é o Rodolfo Abrantes, ele era vocalista de uma banda de punk rock no final dos anos 90, talvez vocês conheçam. E ele é convertido, ele é alcançado, Deus pega ele de um jeito que ele não esperava. E há 2 anos atrás, dia 23/6/2020, ele está conversando com um apresentador e o apresentador ele fala, cara, e aí? Você fazia isso, usava droga e tal, e aí? Ele fala, eu bem que tentei ficar igual. Eu tentei continuar com a minha droga, falando palavrão, na banda, fazendo tudo o que desagrada a Deus. Mas eu não consegui. Diante da revelação do amor dele, Jesus Cristo, por mim. Que você, cristão, se energize de esperança do Espírito, de alegria, para ter essa convicção. E que você que está aqui, procure quem te convidou, procure alguém da liderança, algum amigo. Qualquer um vai poder te indicar. Se você tem dúvidas, tire suas dúvidas, mas não despreze a oportunidade que o próprio Deus te dá hoje. Se arrependa, creia, se volte para Ele. É um dia que Deus te deu para se encontrar com Ele. Então, aproveite esse dia. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, em nome de Cristo, nós te louvamos pela oportunidade de cultuar ao Senhor, de ver irmãos, de estar com a tua igreja. É um privilégio que nós não merecemos, de ouvir a tua palavra na nossa língua, de podermos cantar a plenos pulmões e de celebrar aquilo que o Senhor é por nós, quem o Senhor é e quem o Senhor nos torna, publicamente. Nos dê gratidão, Senhor. E nós te pedimos, salve pessoas aqui hoje, salve pessoas através de nós, salve pessoas, ó Deus, para que essa família fique cada vez mais bonita, cada vez maior, para que mais pessoas glorifiquem o teu nome. E eu te peço, abençoe a vida dessa igreja, abençoe toda a liderança dessa igreja, abençoe cada irmão que está chegando e que está vendo Cristo sendo exposto, está vendo Jesus moldando a vida de pessoas, está vendo Deus trino nessa vida, vendo o próprio Deus se revelando na vida de irmãos que nunca conheceria se não fosse aqui. Senhor, transforme cada vez mais essa igreja em uma família e que o Senhor dê alegria para o teu povo. E que o Senhor dê arrependimento, ó Deus, àqueles que têm desprezado o privilégio de ser teu povo e de viver como igreja. Cativa o nosso coração, conquista a nossa mente, nos atrai para ti, para que abandonemos os nossos pecados e para que nos alegremos em ti. E Senhor, renove essa igreja cada vez mais. Aqueles cansados que encontrem amigos, que encontrem companheiros. E aqueles que estão feridos e que chegarem aqui, que sejam curados pelo Senhor, pela ação do teu Espírito a partir dos relacionamentos, a partir da palavra pregada, ensinada, a partir até dos momentos informais. Que o Senhor abençoe essa igreja dessa forma. Nós pedimos e confiamos que o Senhor conduzirá a tua igreja em vitória sobre o pecado e sendo fiel,
frutífera e feliz. Em nome e por Cristo nós oramos. Amém.